Amigos da Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar, sejam bem-vindos a este novo programa. Há alguns dias fizemos um vídeo sobre uma profecia que foi dada em El Salvador a Marquitos e Harold, onde o pastor muito popular Luiz Cruz, da Igreja Fraternidade Emanuel, fez uma defesa mística de seu melhor amigo. Bem, nós fizemos o vídeo, parece que sua filha Suri mostrou o vídeo para ele e ele ficou muito bravo. Ele não gostou nem um pouco e começou uma nova série de pregações intitulada Iglesia Barro Ataque, onde o que ele fez foi se defender atacando. Então ele vai mencionar a mim e a outros que fazem esse trabalho, inclusive a Núria Piera, e vai começar a apresentar argumentos. Quando me falaram sobre isso, eu disse, bom, vou ouvir, talvez eu esteja errado, talvez ele esteja certo, talvez ele possa me mostrar biblicamente que fazer esse trabalho está errado. Quem sabe? É possível? Quer dizer, eu não sei tudo. Eu ouvi, mas na verdade não foi isso que eu encontrei biblicamente falando. Honestamente, é uma mensagem absolutamente visceral. Eu não posso dizer que isso seja uma pregação da palavra de Deus. Não fez exegese, não colocou Cristo como centro, não fez realmente nenhuma análise profunda das escrituras. Foi mais algo bem panfletário, sabe? Aqueles discursos populistas que o pessoal fica, fala pastor, fala, e aplaudem aplaudem todos empolgados, porque o que ele diz soa emocionante, embora na verdade seja muito pouco bíblico. Ele usou muitas falácias do espantalho, que misturam verdades com mentiras e ainda distorcem os argumentos que nós temos usado. Muito triste, de verdade, é pensar que as pessoas ainda acreditam nesse tipo de mensagem. Não são pregações da palavra de Deus e eu vou provar isso. O mais triste de toda essa história é que ele não foi suficientemente corajoso para deixar a mensagem no canal dele do YouTube de forma pública. Mas, assim que a mensagem terminou, disse, ainda estamos no ar, desliguem, desliguem. Eles desligaram aquilo e depois bloquearam a mensagem. Mas vocês já sabem que aqui a gente procura e investiga e conseguiu grande parte do sermão para mostrar para vocês. Então vamos ao ponto número 1. Atacou aqueles que fazem críticas pela internet e não poupou nada. Ouça só. Hoje em dia existem todos os tipos de canais de divulgação nas redes sociais. Agora qualquer um pega uma câmera e um microfone e cria instabilidade e confusão. Ai meu Deus! E o que nós precisamos entender é que ninguém sabe, nenhum de nós sabe quem está por trás daquela tela. É isso. Nenhum de nós sabe o que carrega esse jornalista que está tentando prejudicá-la na obra de Deus. Quais traumas essa pessoa tem? Porque em um quarto pequeno, com algumas luzes, usando inteligência artificial, talvez só com uma camiseta. Sentado ali em um quarto, na hora de dizer por que sua vida é tão vazia. Certo? Certo? Porque quando a gente é abençoado, irmão, não tem tempo nem de se meter na vida do vizinho, nem da direita, nem da esquerda. Só quem busca protagonismo, só quem quer prejudicar, só quem carrega demônios. Ninguém conhece quem está atrás de uma tela. Ninguém sabe que traumas tem, que vazio na vida tem. De repente, o que tem da cintura para baixo ou se está de bermuda? Bom, senhor, da cintura para baixo tem uma calça. E mesmo que fosse uma bermuda, acho que isso não tem nada a ver com os argumentos, certo? Que faz seus vídeos em um quartinho? Pois é, vejam o meu quartinho. Quartinho comum e normal, meu escritório na verdade. Não tem nada de estranho nem extravagante. Eu poderia fazer na igreja, porque eu realmente frequento uma igreja. Mas eu prefiro fazer aqui porque estou mais confortável, tenho mais tempo e fica mais fácil para mim. Além disso, todas essas ferramentas com as quais faço os vídeos são minhas, não da igreja. Então não sei por que isso te interessa, se é que isso daria mais autoridade à minha mensagem. Pois parece que para ele sim. Buscamos protagonismo? Buscamos prejudicar? Pois esse é o julgamento de valor que ele faz, certo?
Tudo bem, nós também fazemos julgamentos de valor. Todo mundo faz julgamentos de valor. Agora, a questão é que nós fazemos julgamentos de valor baseados nas Escrituras e no que eles mesmos dizem. Em que ele baseia o seu julgamento de valor? Nós não sabemos. E não sabemos principalmente porque tudo o que ele fez foi um ataque ad hominem. O que isso quer dizer? É uma falácia argumentativa. Ou seja, ele não rebateu nossos argumentos, mas nos atacou como pessoas, como figuras públicas. Nossa moral, nossa ética, nossos pensamentos. Ninguém sabe quem são eles. Bom, eu acho que as pessoas me conhecem pessoalmente, talvez muito mais do que conhecem a ele. É? Bem, quem deve conhecê-lo pessoalmente são as pessoas da igreja dele, eu suponho. Eu tive, graças a Deus, contato com muitas pessoas na América Latina, com quem pude sentar e conversar. Toda vez que vou a qualquer conferência, a qualquer país, converso com eles, recebo-os na porta, cumprimento-os. As pessoas que estiveram nas minhas palestras pela América Latina sabem que é assim. Eu tiro um tempo para falar com cada um individualmente, para falar com eles diretamente, para conhecê-los e para que me conheçam. Então é um questionamento bastante pobre. Provérbios 18:13, palavra de Deus para todos. É uma tolice e uma vergonha responder antes de ouvir. Então a resposta dele não é uma resposta baseada em ouvir nossos argumentos. Não. Simplesmente não convém para ele o que dizemos. E sem ouvir o argumento, ele responde. E por isso ele vai acabar realmente envergonhado. Agora vamos pensar nisso por um momento. Ele está nos questionando porque nós questionamos. Sim, essa é a ideia. Ou seja, ele questiona aqueles que questionam. Ele critica nós que criticamos. É um pensamento circular, querido Luiz. Você está percebendo, Luxo? Você está nos criticando pelo que está fazendo contra nós. E é válido, você pode fazer isso. Está no seu direito. Não me incomoda que você faça isso. De verdade, de jeito nenhum. Além disso, porque eu adoro responder, eu adoro dar respostas. A questão é, então, por que você nos critica? Isso não é uma crítica hipócrita? Em segundo lugar, ele diz que todos que criticam os irmãos são de Satanás. A arma favorita do diabo nunca foi apenas a perseguição, tem sido a acusação. Em Apocalipse lemos sobre o acusador. Diga comigo, o acusador. Não diz o destruidor, que também é destruidor. Mas nesse versículo específico não diz o destruidor, não diz o assassino, não diz o usurpador, não diz o ladrão, diz o acusador. Todo aquele que vem loucamente acusando seu irmão não vem de Deus, nem está sendo usado pelo demônio. E usa Apocalipse 12 de uma maneira péssima. Não se pode dizer que todo aquele que acusa é do diabo, ou é de Satanás, ou é usado por demônios. Porque a própria Bíblia nos ensina a acusar com argumentos. E eu provo isso biblicamente. Contra um ancião, não aceite acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que persistem em pecar, repreenda-os diante de todos, para que os demais também temam. Ali não está dizendo que os que acusam os anciãos são do diabo, que são instrumentos do demônio. Não, meu queridíssimo Luxo. Isso não é o que o texto está dizendo. O que o texto diz é justamente o contrário, que é preciso ter um bom argumento para fazer uma acusação. Que as acusações são válidas desde que haja testemunhas, depoimentos, evidências, que é exatamente o que fazemos aqui neste canal. Por isso, mostramos os vídeos deles mesmos, como evidência do que eles próprios dizem e de como eles mesmos se contradizem. Questionar o pastor, o ministro, o servo é algo que todos nós deveríamos fazer. Ou seja, não se trata de atacar por atacar, mas sim de fazer perguntas, de não aceitar tudo sem questionar. Não é pelo fato de serem pastores, ou se chamarem ministros, ou apóstolos, ou o que vocês quiserem. Então, eles não são imunes a que as pessoas analisem o seu discurso. Não. Por quê? Por quê? Ou seja, onde está escrito isso na Bíblia? Muito pelo contrário, Luxo. Mas claro, Luxo, você apela para o velho recurso de sempre. São do diabo, tudo é do demônio. Não, cara, vamos ser sérios na discussão. Agora pensa o seguinte, Luxito, se você nos acusa de acusar e diz que os que acusam são instrumentos do demônio, então você que acusa, o que é? Não, sim. Você me entende? Você nos acusa de estar nos acusando e diz que todos os que acusam, todos são instrumentos do demônio. No meio dessa lógica, você está fazendo exatamente a mesma coisa, sendo um instrumento do demônio. Mas eu não acredito nisso. Não, eu não acredito nisso.
porque eu acredito que questionar, perguntar, refletir sobre a prática, a vida, a ética e a pregação é algo absolutamente legítimo e bíblico. É preciso diferenciar claramente entre uma calúnia, uma fofoca, uma investigação e uma análise disciplinar bíblica, além de uma avaliação doutrinária. São coisas absolutamente diferentes. As pessoas não entendem essas 5 categorias e misturam tudo, como você, Luchito, em um só pacote. O fato de fazermos avaliação doutrinária, o fato de analisarmos biblicamente os comportamentos e as condutas daqueles que publicamente se autodenominam pastores ou ministros do evangelho, não é a mesma coisa que fofocar, não é a mesma coisa que caluniar. De forma alguma. Não é a mesma coisa que falar sem argumentos, porque sempre apresentamos tudo com argumentos. Não como você, querido Lutito. E aqui vou mostrar que quem realmente está caluniando e falando sem argumentos é esse pastor, porque ele disse algumas coisinhas sobre Núria Pieira. Ouça você mesmo. Quem são? Na República Dominicana, uma jornalista com o coração ferido, com traumas tremendos em sua alma e em seu coração. Contra situações difíceis, depois de uma separação matrimonial e de viver uma vida amarga. Então agora elas vêm e criticam o ministério. Ai meu Deus, Luiz, como você se atreve a dizer isso? Quer dizer, suponho que você tem o diagnóstico clínico da senhora Núria Pieira para dizer que ela tem um trauma, né? Um trauma psicológico. A única maneira de saber se alguém tem um trauma psicológico é bem, um diagnóstico médico. Um profissional deve avaliar isso. Suponho que você é profissional em psicologia, imagino eu, porque senão isso é calúnia e fofoca. Ou não estou dizendo o que é verdade. Agora, isso tem que ser comprovado com evidência, senhor. Se o senhor diz que esta senhora é uma amargurada, prove. Por quê? Ela é amargurada porque diz algo que o senhor não gosta? Que o deixa amargurado? Então, o amargurado é o Senhor, não ela. E não é que eu esteja defendendo ela, eu não sei nada sobre ela. Por isso, não posso emitir um juízo de valor. Meu único juízo de valor é sobre o que ela fala e mostra nas redes sociais dela, não sobre a vida privada e íntima dela, que eu não conheço. Por isso eu não julgo a vida privada e íntima nem de Marcos e Haroide, nem da esposa dele, nem de Esênia. Nem a sua, Luxo, porque eu não te conheço. O que é que eu posso avaliar? O que eu vejo, do que eu tenho evidência. E você está fazendo aqui exatamente o contrário. Você está falando do divórcio da Núria Pieira. O que você sabe sobre isso? Uma senhora que se divorciou, quem sabe como? Não sabemos o que foi que aconteceu. Você está agindo por fofocas? Ou será que você estava lá, estava na casa dela quando ela se divorciou? Você sabe em primeira mão tudo o que aconteceu? Ou tem realmente algo nas redes sociais que comprove isso? Então eu te convido a mostrar, porque realmente isso é absolutamente incongruente. Você está criticando que nós fazemos o julgamento de valor, mas o nosso julgamento de valor é baseado em argumentos, evidências e testemunhos, enquanto o seu é baseado em fofocas, suposições e simplesmente conjecturas. Se alguém tem um pouquinho de bom senso, percebe a terrível incongruência do discurso desse homem. Ele ataca nossos seguidores. E uma coisa é ele mexer comigo, o que está tudo bem, perfeito. Ou seja, quando alguém publica, emite uma opinião, um ponto de vista, uma análise, então está sujeito à avaliação. E isso está certo, eu não tenho medo de ser avaliado pelo que digo. Está tudo bem e muitas vezes já me corrigiram corretamente. Mas outra coisa bem diferente é mexer com quem me segue, irmão. Ouça o que ele disse sobre nossos seguidores. Agora, o ponto de tudo isso não são eles. O ponto de tudo isso é que milhares de cristãos imaturos e sem raízes estão assistindo a esses vídeos e acreditando em muito do que essas pessoas dizem. E automaticamente o povo cristão se torna um exército sem discernimento do inferno. E compartilhamos, comandamos, comentamos e enviamos. Ou seja, Luchito, todo aquele que assiste aos nossos vídeos é imaturo. Todo aquele que compartilha nossos vídeos, segundo você, Luchito, é um cristão imaturo. Sério, nossos vídeos são assistidos por uma multiplicidade de pessoas muito diversas. Pessoas muito diversas, de diferentes perfis, assistem aos nossos vídeos. Inclusive, há muitos que nem sequer são cristãos e agora assistem aos nossos vídeos. Temos pastores, professores de seminário,
teólogos que assistem ao nosso vídeo, mas também temos pessoas simples, humildes, pessoas que simplesmente vivem em uma comunhão diária e contínua com Deus e sua palavra, e percebem que o que estamos denunciando é verdade. Essas pessoas não são imaturas. Elas não são imaturas porque não acreditam no que vocês dizem sem questionar absolutamente nada. Pelo contrário, são nobres e maduras justamente porque fazem isso. Atos, capítulo 17, verso 11. Falando sobre os de Bereia. E estes eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão, examinando cada dia as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Você está me dizendo que os cristãos de Bereia eram imaturos porque questionavam Paulo? Sim, questionavam o próprio apóstolo Paulo. Confrontavam o que Paulo estava dizendo com o que a Bíblia dizia. Agora, obviamente Paulo pregava conforme a revelação que eles tinham até o momento. Não podiam trazer nada de errado à tona, porque evidentemente Paulo fez tudo corretamente e pregou corretamente. Mas a atitude deles é a mesma atitude nossa e dos nossos seguidores. Não engolir tudo sem questionar. Não aceitar tudo assim só porque é ungido, porque é o servo, porque é o chamado, porque tem muito dinheiro, porque tem muita fama, porque mostra muitas posses. Isso não nos importa. Tudo avaliamos à luz das Escrituras. Luxo, quem ensina publicamente deve ser evangelizado publicamente. Quem está nas redes sociais e se expõe deve estar preparado para ser avaliado, não só pelos cristãos, mas também por pessoas como Núria Piera, pela mídia, pela sociedade inteira. E isso não é de hoje, isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas claro, a ideia é se apresentar como pobres vítimas perseguidas que, mesmo sendo perseguidas, então Deus vai fazê-las crescer e chegar a mais e mais lugares com mais curas e milagres. E as pessoas aplaudem sem nem sequer pensar ou refletir um pouco. Se o que está sendo dito é minimamente bíblico ou não, porque esses são os seguidores que você gosta, não eu. Eu gosto dos seguidores analíticos, os seguidores que muitas vezes me corrigem porque fazem isso e muitas vezes tenho que admitir que eles têm razão. Eu gosto dos cristãos que comparam tudo o que ouvem com as Escrituras. Não daqueles que são simplesmente levados como ovelhas ao matadouro por seus líderes que sabem tudo, que podem tudo e que têm a unção. Ai, meu Deus! Se apresentar como vítima não prova que você seja inocente. Suas falácias sobre as riquezas. No meio desse discurso, e tenho que dizer discurso, porque não é uma pregação, definitivamente ele não fez nenhuma exegese de nenhum texto, nada, não colocou Cristo no centro, nada, pega os versículos e os acomoda à sua conveniência, só isso. Ou seja, qualquer um que já fez seminário, estudou um pouco de homilética profunda, sabe um pouquinho que isso não é uma pregação, mas sim algo mais parecido com um discurso político. Uma coisa assim. Bom, o caso é que esse discurso está cheio de espantalhos. Cheio, como por exemplo quando ele diz que nós queremos que os pastores sejam pobres. O inferno está nos atacando por nossa forma de vestir, porque quanto mais pobres formos, mais santos somos. Isso é uma caricatura do nosso argumento. Sei que a senhora Núria Piera também não quer isso, pelo que disse em suas reportagens. Nem se importa com isso, nem tem interesse nisso. Ora, como eu vou querer que os pastores sejam pobres se eu mesmo lidero um grupo de 30 pastores na América Latina? O que eu menos quero é que eles sejam pobres, por favor. Também não se trata de julgar a maneira como eles se vestem. Eles podem se vestir como quiserem. Ninguém está dizendo isso. Você está caricaturando o nosso argumento. Isso é um espantalho. Nosso verdadeiro argumento é o seguinte: o ministro do Evangelho deve estar disposto a ser avaliado, o ministro do Evangelho deve se mostrar com simplicidade, com gentileza. Um ministro do Evangelho deve ser capaz de prestar contas de toda a sua renda, porque, no final das contas, queira ele ou não, seja dos dízimos, dos discos, dos livros ou da internet. Os seus recursos vêm do seu exercício ministerial? Por isso, pode ser avaliado, deve ser avaliado, não deve ter medo da avaliação nem da análise. E se tem medo, bem, isso é bastante suspeito. Além disso, deve mostrar-se simples, humilde, e é isso que a Bíblia ensina. 1 de Timóteo 3:2. Mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, e mais adiante diz, sóbrio, prudente, decoroso. Isso é completamente incompatível com o ministro que gosta de ostentar suas joias caras, seus relógios caros, seus carros do último modelo. E não estou dizendo que ele não tenha direito de ter coisas bonitas ou comprar coisas de qualidade.
O que estou dizendo é que no caráter do ministro não existe presunção. Não deve ostentar nada, nem isso, nem seus conhecimentos, nem nada. O caráter do ministro procura sempre manter um perfil discreto. Isso é o que a Bíblia nos mostra o tempo todo. Não sei se precisamos de fantoches para que entendam. É verdade. E depois ele aprofunda na falácia. Por isso investigue essas lavagens de dinheiro. Mas o cristão não pode fazer uma atividade porque precisa ser investigado. O cristão não pode comprar uma igreja nova. O cristão não pode ter telões. O cristão não pode se vestir bem. E estão criticando as finanças, estão criticando os templos, estão criticando os eventos de onde sai tudo. Ter recursos financeiros não é pecado. Obrigado, ser rico não é pecado. Ser próspero não é pecado. Deus disse que somos reis e sacerdotes. Ninguém está dizendo que a pobreza é pecado. Também não foi esse o nosso argumento. Ninguém está dizendo que os cristãos devem ser pobres, ou que não podem comprar bons lugares, ou bons auditórios ou telas. Ninguém diz isso. Nunca, nunca. Mais uma vez, você caricaturiza o argumento. É uma pregação entre aspas. É uma mensagem bastante pobre. Irônico. Qual é então o verdadeiro pecado? Não querer ser auditado como a Bíblia ensina. O pecado é não ser transparente com seus recursos e mostrar de onde eles vêm. O pecado é enriquecer usando recursos provenientes do seu exercício ministerial. O pecado é ser rico e se orgulhar e se vangloriar da sua riqueza. O pecado é amar demais o dinheiro. E a Bíblia diz isso. 1 de Timóteo 6, versículo 9. Porque os que querem enriquecer caem em tentação e laço e em muitas cobiças tolas e nocivas, que afundam os homens na destruição e perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, o qual, cobiçando alguns, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O problema está na cobiça, no amor ao dinheiro. E como isso se demonstra? Querendo mostrar luxo, ostentação, comprando coisas que não são necessárias, simplesmente por luxo. Uma coisa é ter algo de boa qualidade, bonito, certo? Legal, que possa ser muito útil. E outra coisa é que seja mero luxo. Os cristãos, e não somente os pastores, todos os cristãos, deveríamos evitar os luxos excessivos. Há coisas pelas quais sabemos que cobram simplesmente pela marca, não pela qualidade, nem pela utilidade. Agora, ele diz em seu discurso: e o que isso te importa? Como assim o que isso te importa? Como assim o que? Claro que importa, claro que nos importa, porque há muita gente que está contribuindo, seja diretamente por meio dos seus dízimos ou ofertas, ou indiretamente assistindo seus vídeos, ouvindo sua música ou lendo seus livros. Claro que nos importa, porque de uma forma ou de outra o dinheiro sempre vem das pessoas. E começa a fazer um discurso de que somos reis e sacerdotes. Isso não tem nada a ver. Quando a Bíblia fala que somos reis e sacerdotes, não está falando da nossa riqueza. Não, reis no sentido de que reinaremos juntamente com Cristo. Sacerdotes no sentido de que, por meio de Cristo, temos acesso ao Pai. Fim da história. Isso não tem nada a ver com riqueza. Qual sacerdote foi rico? Qual? Não. É que tira a Bíblia do contexto como bem entende. Isso é completamente contrário às Escrituras. E depois diz: é que eu não tenho por que esconder os carros. Não tem por que escondê-los. Está absolutamente certo. O que acontece é que não tem por que ter carros ultra luxuosos, gastando uma quantidade de dinheiro exagerada, quando há muitas pessoas em sua congregação que nem sequer têm um automóvel. Você, pastor, pode ter um carro bonito, muito útil, muito bom, de ótima qualidade, sem que seja um luxo exagerado. E ser generoso, porque nós também, como ministros, devemos dar aos outros. Isso é muito diferente. E termino com a comparação que ele faz com Jesus. Ai, meu Deus. Essa comparação com Jesus, sim, sinceramente dá vontade de rir. Ele diz, em primeiro lugar, que assim como nós somos perseguidos pelos religiosos, Jesus também foi. Porque Jesus foi mega ultra expulso, sim. Jesus foi atacado, e quem o atacou principalmente foram os religiosos. Exato, Luiz. Jesus foi perseguido por aqueles que tinham o poder religioso, os que manipulavam as grandes multidões. Adivinha quem são esses hoje em dia?
E quanto mais odiavam Jesus, mais o seguiam. Os religiosos, os sacerdotes, tentaram destruir a credibilidade de Jesus. Mas quanto mais queriam destruí-lo, mais multidões o seguiam. Claro, teve mais seguidores. Esses mesmos seguidores que depois gritaram: crucifiquem Jesus e libertem Barrabás. Esses mesmos seguidores. Esse tipo de seguidores que, com certeza, não são todos, mas você tem muitos deles. Jesus não nasceu pobre. As pessoas pensam que Jesus foi pobre. Jesus não nasceu pobre. Jesus nasceu na casa de um carpinteiro construtor. Aleluia! Agora nós vemos isso sob essa ótica de 2026. Quem é um carpinteiro? Mas ele não estava dizendo que eles eram carpinteiros abençoados, mas naquela época, o que era mais importante senão ter casa e comida? Meu destino. Um construtor, um carpinteiro, alguém que fazia tudo o que era necessário para aquela época. Essa era a tecnologia mais avançada daquele tempo. Era dele. Quando ele queria descansar, depois de sair para o ministério, ele ia para a sua casa. As pessoas não leem a Bíblia. E em Cafarnaum, as pessoas diziam: Cristo veio! Ele tinha sua casa. E por último, Jesus não se vestia com roupas esfarrapadas. Obrigado. Ai, que eles estão se vestindo. Da marca. Se você está comprando com o seu dinheiro, qual é o problema? Se você não o roubou usando o trono. E eu paro aqui porque esse é um dos grandes contos desses pastores da prosperidade que usam e manipulam para tirar dinheiro das pessoas. Jesus não foi pobre porque ser carpinteiro era um grande negócio. Quer dizer, ele tinha muito dinheiro. Não, isso é insustentável historicamente e teologicamente. Não é possível dizer isso. Embora ele não fosse alguém que estivesse na pobreza absoluta, e pelo menos José tinha trabalho, e ele também sendo carpinteiro, obviamente tinha trabalho. Historicamente está comprovado que trabalhar como artesão, que era realmente o trabalho que ele tinha, também não trazia grandes ganhos. Por quê? Porque havia muita gente que fazia isso. Além disso, era melhor ser pescador do que ser artesão. Como comprovamos isso biblicamente? Muito simples. Quando José e Maria vão apresentar o menino, eles, diz a Bíblia em Lucas 2:24, levaram um par de rolas e 2 pombinhos. Essa era uma oferta de gente pobre. Se eles tivessem dinheiro, como diz Levítico 12:8, teriam levado um cordeiro. Mas não levaram cordeiro, levaram 2 pombinhos e rolas. Mateus 8:20. As raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha casa. Ele diz que a Bíblia diz que Jesus tinha casa em Cafarnaum. Cafarnaum era a sua casa, ou seja, era a base de onde eles saíam para pregar, por toda parte. Era o seu lugar de residência. Mas isso de forma alguma quer dizer que ele tinha casa própria. Na verdade, o grego para casa ali é oiko, que literalmente significa uma casa. E no texto grego, o pronome possessivo é completamente excluído. Ou seja, não diz sua casa, mas simplesmente a casa. Casa! E qual era essa casa? Marcos 1:29 diz: ao sair da sinagoga, foram para a casa de Simão e André com Tiago e João. Sim, Senhor. Simão e André eram pescadores e eles realmente tinham uma casa. Além disso, podemos comprovar que ele era sustentado por mulheres, ele e seus discípulos do ministério, que não tinha dinheiro para pagar o imposto e por isso teve que mandar Pedro pescar. E que quando morreu na cruz, ele confiou sua mãe aos cuidados de João, mas não falou nada sobre casas. Não disse, deixo minha casa para meu irmão mais velho, né? Nem minhas riquezas, nem meu ouro, nem meu Rolls Royce, nada, curiosamente. E ele termina com o velho truque de sempre, né? É que Jesus tinha uma túnica. Ele se vestia bem, se vestia com elegância, se vestia tão bem que os romanos não conseguiram rasgar. Não, que pena rasgar essas vestes que ainda servem. Não vamos rasgar porque não tem costura. E as vestes que não tinham costura eram caras.
Isso é um mito. Isso não pode ser comprovado historicamente. Eu digo isso como licenciado em História. Isso não pode ser comprovado. Por que não rasgaram a roupa de Jesus? Porque se rasgassem, ela não serviria mais. Não porque fosse cara. Em conclusão, o ministro do Evangelho não deveria apenas se perguntar: posso pagar por isso? O ministro do Evangelho deveria se perguntar: se eu pagar por isso, estou dando um bom testemunho? Isso afeta a fé dos meus irmãos? Se eu comprar isso, isso me edifica? Isso é realmente algo de que eu preciso? Ou posso investir meus recursos em algo mais piedoso? Estou amando luxo se eu comprar isso? Ou realmente estou glorificando a Deus ao comprar isso? O dinheiro que recebi pelo meu trabalho ministerial. Ou é um trabalho secular? Vale a pena investir esse dinheiro? Então não é tão simples assim, o Tito. E Lúcio disse muitas outras coisas que, ai meu Deus. Mas claro, ele não teve coragem de deixar o vídeo completo para que a gente analisasse. Isso é uma série, então suponho que ele vai lançar mais pregações que nós vamos analisar teologicamente com muito prazer. Obrigado, 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 Lúcio, por nos dar a oportunidade de desmentir todas essas mentiras com as quais o evangelho da prosperidade é vendido. Aos desavisados que não leem sua Bíblia e que não se preocupam em estudar mais profundamente a palavra de Deus. E por aqueles que, bem, infelizmente por questões da vida, que são verdadeiros cristãos, mas caíram em uma igreja falsa como a sua. Assim mesmo, eu digo, sem papas na língua. Sem papas na língua. Não venham me dizer que estou dividindo o evangelho. O que estou separando é quem é verdadeiramente cristão de quem só aparenta ser e não é, porque segue o dinheiro. O que você acha, seguidor de Bíblia Livre? Responda você mesmo para o Lúcio aqui, para que o Lúcio leia. Responda para ele. Diga se você é imaturo ou se está sendo usado pelo diabo como eu. Responda, como ele diz que eu não. Pois é isso que eu digo. Responda aqui para o Lúcio. Compartilhe este vídeo. Sim, compartilhe. Isso não é imaturidade. Se você fosse de Bereia, já estaria compartilhando. Mas já. E obrigado por estar conosco na Bíblia Livre.